Olá, meus alunos, boa tarde. Vamos aí a nossa videoaula aí para a nossa aula de virtualização e computação em nuvem, a disciplina nossa aí de 40 horas, tá? Nesse momento aí de pandemia, né, nada mais justo aí que a gente utilizar as tecnologias da internet, a própria computação em nuvem para poder estar gravando esta aula, tá? Hoje nós iremos falar sobre computação em nuvem, conceitos teóricos, práticos e também um pouco da evolução, certo? Todos já devem ter ouvido algo sobre cloud computer, né? Ou ao menos alguma dessas ideias, né? Computação em nuvem finalmente tornou realidade o sonho da computação utilitária, certo? Desenvolvedores não precisam mais se preocupar em conseguir grandes somas de dinheiro antes de colocar uma nova aplicação web no ar. Adeus aos problemas de provisionamento de servidores, elasticidade dos seus recursos, software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço. Então isso já é uma realidade. Todos já devem ter ouvido, está a todo momento, sempre falando aí em questão aí de cloud computer. Então, nada mais justo que vocês, acadêmicos, também se depararem com essa tecnologia e também praticarem e estudarem mais a fundo para poder ser utilizada na carreira de vocês, certo? Um pouco do histórico e as motivações que levou aí a computação em nuvem ser aí uma das ferramentas mais utilizadas aí na atualidade, certo? 4 problemas que ainda requerem constante inovação tecnológica, que é a questão aí de a escala da web, né? Um dos problemas da escala da web, grandes data centers, computação paralela e distribuída, aplicações web interativa, né? Então nós temos aí hoje, ainda mais aí nessa época de pandemia, a quarentena aí que vocês estão em casa também, vocês perceberam aí que o fluxo do consumo da internet aumentou drasticamente, né? Nós, professores, aí estamos utilizando aí da web para poder estar transmitindo as nossas aulas e vocês não perderem aí o semestre letivo, certo? Então, aí vocês perceberam aí que teve aí um grande impacto, né, nessa quarentena, porque a população brasileira estando em casa, o consumo da internet de manhã, tarde ou noite, ela triplicou com o uso aí, né, de a maioria assistindo Netflix, YouTube, certo? São plataformas aí que consomem muito streaming, então aí a banda larga acaba aí sendo consumida toda para poder dar um pouco mais de qualidade aí nos filmes, nas séries também, tá? Os problemas na escala da web, as características definitivamente são a data intensive, ou mais pode também ser um process intensive, né? Um exemplo disso é o crawling, indexação, busca, mineração de dados na web, a pesquisa em biologia computacional na era pós-genômica, processamento de dados científicos, ou seja, físicos, astrônomicos e etc. Ainda mais nessa época de pandemia, né, a busca aí do cientista por dados que possam trazer aí um pouco mais de conforto no combate aí a Covid-19, certo? Redes de sensores, aplicação da web 2.0 e etc, tá? E qual volume de dados estamos falando, né? Problemas da ordem de petabytes, ou seja, né, um volume extremamente gigantesco aí nessa questão aí de um exemplo aí é a Netflix, como ela consegue armazenar tantos filmes e séries aí, né? Precisaria que 15, 20 datacenters para poder estar suprindo aí essas necessidades, né? Então isso fica aí uma pergunta para vocês aí, certo? Muito mais dados. O Google processa cerca de 20 petabytes de dados por dia, isso em 2008. Imagine agora em 2020, né, a quantidade de petabytes aí de dados a Google está fazendo por dia, certo? O Walkback Machine tem cerca de 3 petabytes, mais 100 terabytes por dia, isso em março de 2009, tá? O Facebook tem cerca de 2,5 petabytes de dados de usuário,
mais 15 terabytes por dia, isso em 2009. Imagine isso em 2020, aí a quantidade de usuários que tem aí o Facebook, certo? O site eBay tem cerca de 6,5 petabytes de dados dos usuários e mais 50 terabytes dia nos seus armazenamentos, isso em 2009, tá? E também aí o grande Collision de Hadrons do CERN, isso gera cerca de 15 petabytes por ano, tá? Esse aí é um exemplo aí, né, de a questão aí de a quantidade de volume de dados que nós estamos falando. Quem tem a curiosidade de saber aí como funciona aí o CERN, tá? Então olha só, 15 petabytes que o CERN irá gerar por ano equivale aí a 15 milhões de gigabytes. Seria necessário 1,7 milhões de DVDs dual layer para poder armazenar tanta informação. Isto falando aí por ano, tá? É uma quantidade gigantesca de dados, né? Certo? O que se faz com tantos dados, né? Essa é uma pergunta que fica, poxa vida, 15 petabytes aí, né? Vocês já se depararam aí no Google fazendo umas pesquisas? Vamos lá. Contar informações sobre novos fatos, casamento de padrões com informações da web. Um exemplo, quem matou John Lennon, certo? Procurar por novas relações entre os dados, alguns padrões levam a novas relações. Os fatos, nascimento de Mozart, 1756, e o nascimento de Einstein, 1879, levam os dados. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em 1756 e morreu em 1791. E Einstein nasceu em 1879. Que levam a diferentes padrões, pessoa, data, pessoa, nasceu em tal data, são esses dados aí que vocês pesquisam na internet. Esses dados devem estar armazenados em algum lugar no planeta. Por isso que os dados que vocês têm, os dados que vocês procuram, estão em algum lugar na internet, estão em algum lugar, em algum servidor, e esse servidor ele precisa aí estar armazenando, certo? E aí, como resolvemos os problemas aí tão grandes nessa questão de armazenamento, né? Estratégia mais simples, né, mais de difícil execução é dividir para conquistar. Usar mais recursos computacionais à medida que mais dados aparecem. Ou seja, eu tenho um data center aí que tem aí, digamos, 10 petabytes. Vamos dividir, vamos aumentar, criar mais um data center, né? Então, aumentando assim os recursos. Será realmente que vai resolver o meu problema? Então, olha só, grandes data centers. Quão grandes são os data centers que fazem sistemas que afetam a vida de quase todo mundo que se conecta à internet? Como os do Google, Facebook, próprio UOL, Globo.com, a Netflix, certo? Como eles funcionam? Como funcionam esses data centers, né? Porque vocês se conectam a todo momento, certo? Olha só, um exemplo aqui, um data center aqui, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o data center aí da Google, um dos data centers, né? Então aí, olha só o espaço que toma aí esses data centers, né? Então são enormes, né? Funcionários de TI que tem que estar supervisionando toda essa questão aí de tratamento de dados aí, tanto de usuário como das próprias empresas, certo? Ele é gigantesco, consome aí espaços gigantes aí dentro da estrutura de uma empresa, certo? Só o Google ele tem 13 desses data centers que eu mostrei para vocês espalhados pelo mundo, né? Só na América ele tem aí, ó, vamos lá, Berkeley Country na Carolina do Sul, Coast Bruce, Johan, Douglas County na Geórgia, Mike County no Oklahoma, Leonie na Carolina do Norte, The Dalles no Oregon, Quilicuri no Chile, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data centers daquele tamanho que eu mostrei para vocês nas imagens, somente na América. E agora vamos lá, na Ásia ele tem aí lá em Hong Kong, Singapura e Taiwan. Na Europa, a mina na Finlândia, Santa
Gislaine, na Bélgica, Dublin, na Irlanda, certo? Olha só, vê a quantidade de data centers somente aí o Google tem. Agora imagine só o Facebook, tá? Imagina o Facebook, imagina a Amazon, imagina a Microsoft, certo? Olha a quantidade de dados são necessários aí, o tráfego gigantesco que nós temos aí a todo momento. Isso eu estou falando a nível de Brasil, que já consome aí bastante essas informações. Imagina o restante do mundo aí. Como isso era feito até então? Olha só, uma das evoluções aí da computação. Aos anos 50, computadores grandes, calculadoras programadas com cartão perfurado, início da computação paralela, isso aí nos anos 50. No final dos anos 60, ARPANET, computadores começaram a ser interconectados, noção de computação como um serviço. Já aí na década de 70 surgem os primeiros microprocessadores. Na década de 80, a popularização dos computadores pessoais aí com o advento aí da Apple, né, e a corrida aí para quem chegava primeiro aí com o computador pessoal aí para os usuários. A IBM também entrou nessa corrida, a Microsoft com os seus sistemas operacionais. Nos anos 90 aí, né, criou aí a popularização da internet com o nosso grande Tim Berners-Lee, quando ele criou o www e logo em seguida também o HTML, certo? E aí nós temos aí os paradigmas da computação: computadores pessoais, computadores paralelos, aglomerado de computadores ou clusters, certo? Computação voluntária, tá? E aí nós temos aí alguns modelos, né? Em 1996, busca por primos de Mersenne, primos de forma, ou seja, utilizando aí como a matemática aí para poder buscar aí alguns dados, né? A decriptografia por força bruta em 97, né? E aí em 99, análise de sinais de rádio vindo do espaço em busca de evidência de vida extraterrestre. Então aí o que aconteceu aí com a computação, né? Com o advento da computação. E aí a computação em grade, né? Então assim, a computação ela foi evoluindo de acordo com as suas evoluções, certo? E como é feito agora, né? Um pensamento aí 2020, vocês aí ficam com essa pergunta na mente: o que está acontecendo com o mundo agora com a computação nas nuvens e armazenamento de dados, certo? Então vamos lá. Grandes data centers, seu problema aumenta na mesma escala que a web? Fácil, basta adicionar mais máquinas. Tendência: centralização dos recursos computacionais em grandes data centers. O que o Fiordes norueguês, a Islândia, o estado americano de Oregon e Minas Abandonadas têm em comum? Alguém sabe? Problemas a serem resolvidos: redundância, eficiência, utilização e gerenciamento, tá? Isso que os grandes data centers fazem todos os dias. Quais as ideias principais? Escalabilidade horizontal, não vertical. Existem limites para as máquinas SMP e arquiteturas de memória compartilhada? Movam o processamento para perto dos dados. A banda de rede é limitada. Processe os dados sequencialmente. Evite padrões de acesso aleatório. Sei que são custosos, mas a vazão throughput do disco é razoável. Essas são as ideias principais aí para poder lidar com grandes data centers. Mas, né, como programar aplicações escaláveis, divisão e conquista, trabalho, né, terminal 1, terminal 2, né, particionar, terminal 3, né, work, né, temos aí, e esse é o resultado, combinar. Então eu tenho aí aplicações e vou dividir, particionar ela e depois combinar o resultado no final. Será realmente que dividir e conquistar é a melhor das opções? Né? Então, qual que é o desafio aí das paralelização? Como repartir as unidades de trabalho entre os works, né? Ou a work area, né? O que fazer quando temos mais trabalho do que works? E se os works precisarem compartilhar resultados intermediários entre si? Como agregar os resultados parciais? O que fazer se um work parar de funcionar? Como saber se todos os works terminaram seus trabalhos, né?
Esses são os desafios aí da paralisação, ou seja, dividir para conquistar. Alguns problemas recorrentes. Problemas de paralisação surgem por causa de comunicação entre os workers, acesso aos recursos compartilhados, por exemplo, acesso aos dados. Portanto, precisamos de algum mecanismo de sincronização, tá? Para resolver o problema aí da paralisação. Então, gerenciar múltiplos works é difícil, pois nós sabemos em que ordem cada work será executado. Não sabemos quando um work irá interromper outro work. Não sabemos em qual ordem os works irão acessar os dados compartilhados, certo? Portanto, nós precisamos de semáforos, look e onLook, variáveis condicionais, white, notify, broadcast, barreiras de sincronização, ou ainda assim restam problemas como deadlock, starvation, race condition. Então, assim, é difícil você fazer a paralisação, né, gerenciar múltiplos works assim, porque você não consegue saber aí realmente em que horas irão trabalhar, se eles vão interromper um outro work que esteja trabalhando. Então aí é um dos problemas recorrentes aí que dificilmente terá um resultado positivo, tá? As ferramentas atuais, modelos de programação, ou seja, memória compartilhada, passagem de mensagem, padrões arquiteturais, mestre, escravo, produtor, consumidor, filas de trabalhos compartilhadas, tá? Essas nós somos as ferramentas atuais aí para poder verificar essa paralisação, tá? Moral da história, pessoal. Tudo se resume ao nível mais adequado de abstração. Esconda os detalhes do sistema dos desenvolvedores, evita os problemas com race condition, contenção em loops e etc. Separe o que do como. O desenvolvedor especifica apenas o que deve ser computado. O arcabouço deve ser encarregado de como realizar essa execução. O data center é o computador. Então, a ruptura na indústria de TI. Computação em nuvem. Então, agora nós vimos aí um pouco da história, um pouco assim do consumo de dados, armazenamento, a história desde a década de 50, tá? E agora nós vamos entender um pouquinho aí por que a computação em nuvem é tão necessária, né? E ela também já é bem antiga aí, né? Nesse conceito, né? Computação em nuvem é uma ideia antiga que finalmente pode ser colocada em prática graças à combinação de várias tecnologias recentes. Tecnologias de aplicações web, o Ajax, o REST, o SOA e outros aí também. A própria virtualização, a computação utilitária, então são aí algumas aí tecnologias que ajudaram a computação que já era antiga finalmente ser colocada na atualidade, tá? Tecnologia web. O Ajax, né, permitiu aí a criação de clientes interativos para aplicação web, o front-end de computação em nuvem. O REST, né, definiu um padrão arquitetural comum para aplicações web. E o SOA definiu uma série de princípios e metodologias que tornaram os serviços interoperáveis, certo? E agora vamos falar um pouquinho o que é a virtualização. A virtualização, pessoal, é a criação de uma versão virtual de recursos como um sistema operacional, um servidor, um dispositivo de armazenamento, recursos de redes e outros, né? Temos um exemplo aí, o tradicional, que é a pilha de execução tradicional, que ele trabalha. Nós temos aí um hypervisor que ele trabalha em cima da camada do software, ou seja, nós temos aí um hardware, nós temos o sistema operacional gerenciando esse hardware, e acima do sistema operacional nós conseguimos virtualizar aí algumas aplicações, certo? E na pilha de execução virtualizada nós temos aí a camada do hardware, a camada do hypervisor e o sistema operacional acima, e aí as aplicações rodando. Então, dois modelos aí de virtualização. O primeiro modelo eu preciso aí utilizar aí, né, um sistema operacional para poder virtualizar algumas aplicações. Já no segundo modelo eu trabalho aí na camada do hardware, tá? Bem mais interessante, certo? E aí nós temos aí os principais virtualizações de hardware, né? A virtualização completa, que
simulação quase completa do hardware, permite a execução do sistema operacional, um hóspede, sem que esse precise ser modificado. Uns exemplos aí é o Parallel Workstation, o VirtualBox, o Oracle VM, o Virtual PC, Virtual Server, o VMware Workstation, o QEMU e etc. E aí nós temos a virtualização assistida pelo hardware. O hardware provê funcionalidade que facilita a execução de um monitor de máquinas virtuais e permite a execução isolada de sistemas operacionais hóspedes. Um exemplo disso é o Linux, os KVM, o VMware Workstation, o Microsoft Virtual PC, o Xen, o Oracle VM, Server, Spark, o VirtualBox, e Parallel Workstation. Então, nós temos dois modelos, uma virtualização completa que ele vai simular aí, quase completo o hardware, permitindo aí que o sistema operacional hóspede não precisa ser modificado. E na assistida nós trabalhamos em cima da camada de hardware, certo? E aí nós temos aí a virtualização parcial. Máquinas virtuais simulam múltiplas instâncias de hardware através de espaço de endereçamento de memória simulada. E aí nós temos a paravirtualização. A máquina virtual não necessariamente simula o hardware, apenas provê uma API que pode ser usada por um sistema operacional hóspede modificado para notificar mudanças que podem alterar o estado do hardware. Um exemplo aí nessa paravirtualização nós temos aí o Xen, o IBM, LPARS, Sun Logic Dominance, o ZVM e o Trango. Pessoal, esses exemplos nós estamos falando de hipervisores, né? São ferramentas que fazem aí a virtualização, certo? O uso da virtualização serve para você fazer a consolidação de servidores, né? Então você reduz bastante aí a questão de capacidade de operação, alta disponibilidade, recuperação de desastres é bem mais fácil, otimização da infraestrutura, permite planejamento preditivo de recursos, a mobilidade, ou seja, migração e segurança, você consegue fazer isolamento também, a infraestrutura inteligente, o recurso sob demanda, as aplicações prontas para executar, um deploy facilitado e outros mais, certo? Computação utilitária, o que é? São recursos de computação oferecidos como um serviço onde você paga pelo o que usa. A habilidade de aprovisionar dinamicamente máquinas virtuais. Por quê? Custo, despesa de capital versus despesa de operação, escalabilidade, capacidade infinita, elasticidade, aumentar ou diminuir o poder de processamento de acordo com a sua demanda, certo? E o que é computação em nuvem? Tá? Se você faz uma pergunta por uma criança que nasceu, acabou de nascer, né, no século 21, ele já vai dizer para você computação em nuvem, né? Não é esse exemplo aí na tela de uma nuvem, não. Nós falamos computação em nuvem porque os seus dados, o seu acesso está em qualquer lugar que você esteja, né? Então nós falamos nuvem porque quando criança você já tentou seguir uma nuvem, ela está sempre no seu alcance de visão. Então significa que falar em computação em nuvem é como se o acesso em qualquer lugar, em qualquer hora, com qualquer dispositivo você vai acessar os seus dados, certo? E qual a origem aí, né, da computação em nuvem, né? Segundo o Wikipedia, a origem do termo computação em nuvem é obscura. O termo parece ter sido derivado do uso de uma nuvem estilizada em diagramas de redes de computadores e sistemas de comunicação. A palavra nuvem é usada como uma metáfora para internet, certo? O que eu falei aí é questão de seguir uma nuvem com o seu olhar, tá? Então, mas o que realmente é computação em nuvem? O termo refere-se aos dois conceitos distintos: aplicação disponibilizada como serviço via internet, hardware e sistema de software em data center que provém esse serviço, tá? E aí nós temos as classificações em serviço. A forma como a aplicação e hardware são disponibilizadas para os usuários é utilizada para classificar as plataformas de computação em nuvem, como o SaaS, que é os softwares como serviço, né? Aplicações que rodam no navegador são oferecidas como um serviço. Um exemplo disso aí é o Google Docs, que vocês utilizam aí
tanto o editor de texto, um editor de planilhas eletrônicas, né? Isso utilizando o próprio navegador. E aí nós temos o PaaS, que é a plataforma sobre serviços, né? São as plataformas de desenvolvimento e execução para a criação de aplicação, que é oferecida como serviço, né? Os programadores utilizam aí o PaaS, né, como uma ferramenta para otimizar os seus serviços de desenvolvimento também, tá? E aí nós temos aí o IaaS, né, que é a infraestrutura como serviço. Então você uma infraestrutura de hardware que é oferecido como serviço, ou seja, eu tenho aí desktop rodando nas nuvens, eu não preciso ter aí sistema operacional diretamente aí em várias máquinas, né? Eu tenho a questão de servidores, banco de dados, servidor de arquivos, tudo aí nas nuvens. Então nós temos uma infraestrutura toda aí nas nuvens, né? E tem o XaaS, né, que ainda não chegou ainda a acontecer, mas os três principais aí o SaaS, o PaaS e a IaaS, né? Então, software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço, certo? E o que é, na verdade, o SaaS? Ele surgiu por volta de 1999, né? O Salesforce.com. Aplicações são licenciadas como serviço sob demanda, modelo de distribuição do serviço, o aplicativo roda diretamente nos servidores do fornecedor, o aplicativo é instalado no dispositivo do cliente e desabilitado quando o contrato termina. Só que isso em 99 você pagava por esse serviço. Hoje nós temos o SaaS aí, que é disponibilizado pela Google, tá? Gratuitamente. A configuração e personalização, a mesma aplicação geralmente funcionalidade e look and feel diferentes para cada usuário. Então, cada usuário acessa de uma maneira e não tem aí uma interrupção, tá? Multi-tenant eficiente, o uso de um mesmo servidor para vários locatários, sem diferenças aparentes para o usuário. Então, vários usuários acessando o mesmo servidor, mas cada um com da sua maneira, sem que um interfira no outro, tá? A escalabilidade, basta fazer o balanceamento de carga entre as instâncias dos usuários, certo? As atualizações são frequentes, né? As aplicações são atualizadas com mais frequências, as aplicações são hospedadas em um único local, o que evita que os clientes tenham que instalar as novas versões, certo? As aplicações rodam sempre em um ambiente conhecido, o que facilita a fase de testes. O fornecedor ele tem acesso a todos os dados do cliente, o que acelera os testes de regressão. O fornecedor tem acesso a dados da usabilidade das aplicações via Web Analytics, certo? O que permite detectar as funcionalidades que precisam de melhorias. Então, ou seja, eu tenho um editor de texto aí, uma versão 2015, tá? O próprio servidor ele vai atualizar a versão para 2020 sem que eu precise instalar essa nova versão. Então eu já consigo aí migrar de versões sem precisar estar instalando nada, certo? Algum exemplo de aplicações oferecidas pelo SaaS é um CRM, né? Um e-mail, desktops virtuais, jogos, editor de texto, editor de planilhas, tá? Tudo isso aí são SaaS também, tá? E aí nós temos aí alguns provedores, a própria Google Apps, né? Seja Gmail, Drive, Calendário, Talk, o próprio Google Docs, né? Temos também aí o iCloud, o Salesforce, o Basecamp, Microsoft Office 365, tá? E aí agora nós temos aí a plataforma como serviço, ou o famoso PaaS, né? A plataforma de computação integrada para desenvolver, testar, implantar novas aplicações a um conjunto de soluções disponibilizadas como um serviço, ou seja, eu consigo aí trabalhar as minhas aplicações diretamente aí de um servidor nas nuvens, né, sem precisar que eu tenha aí instalado uma plataforma de desenvolvimento no meu computador, certo? Permite que uma aplicação seja implantada e distribuída sem que seja preciso se preocupar com as camadas de hardware e softwares necessários, tá? E eu não preciso aí dispor de uma máquina potente para poder estar utilizando. Tipicamente inclui serviços de armazenamento de dados, midway, desenvolvimento, monitoramento e também a questão da segurança, tá?
E as vantagens que nós temos aí no PaaS é a capacidade de provisionamento de novos servidores quase que em tempo real, certo? O ambiente de execução otimizado para a plataforma, o modelo arquitetorial padronizado para esta plataforma. Então essas são algumas das vantagens, tá? E alguns exemplos de serviços fornecidos como plataforma. Nós temos o arcabouço de execução, gerenciadores de bancos de dados, servidores web, ferramentas de desenvolvimento e outras que vocês podem aí estar encontrando. E alguns desses servidores aí de computação em nuvens, né, nós temos a Amazon, né, nós temos a Microsoft Azure, tá? São aí um dos principais aí. A própria Google também trabalha com computação em nuvem, tá certo? E aí temos o Helico, a Engine, Yard, a Force.com, falei do Windows, temos a Oracle também, que trabalha aí como plataforma, como serviço, tá certo? E aí, agora nós temos aí, por final, né, a infraestrutura como serviço, o IaaS, né? Oferecimento de infraestrutura computacional, tipicamente através de um ambiente virtualizado, como serviço, né? Recursos disponibilizados, temos aí servidores, software, espaço no data center, equipamentos, tá? A virtualização é a tecnologia fundamental que permite a criação de provedores de infraestrutura como serviço. Graças à virtualização é possível garantir altas taxas de utilização dos servidores do data center, permitir a execução de qualquer sistema operacional hóspede, né, independente aí, se seja Microsoft, seja Linux, tá? A criação de novas instâncias de servidores pré-configurados a partir de uma imagem de máquina virtual. Uma nova instância pode ser adicionada em poucos minutos, tá? E você paga esse tipo de infraestrutura por uso, tá? Você paga por uso. E aí, minha demanda de dados aumentou, eu consigo melhorar aí a capacidade do meu servidor de infraestrutura sem precisar que eu disponha de mais dinheiro, tá? Exemplos aí de infraestrutura como serviço é Amazon, a Windows Azure, Rackspace, Cloud, a Google Computer Engine, certo? Então, por que usar a computação em nuvem? Assim, para a gente fechar o nosso leque aí, vocês terem aí uma base de conhecimento para poder aprofundar mais os nossos estudos, né? E seguir aí com as atividades que estão aí postadas no nosso aula, tá? Aplicações em grande escala para processamento de muitos dados. Flexibilidade, escalabilidade, adequação às necessidades atuais, ou seja, hardwares atualizados, softwares atualizados. Consequências, o custo é reduzido, menos tempo de manutenção, alta disponibilidade, menos emissões de carbono. É muito interessante aí para o meio ambiente também, tá? A flexibilidade, o software permite que seu software seja usado a partir de qualquer plataforma, tá? Independente se eu desenvolver uma aplicação Windows, né, dentro da virtualização, eu consigo aí utilizar ele aí em qualquer plataforma. O acesso permite acesso aos recursos a partir de qualquer computador conectado à internet, não só computador, smartphone também, tablet, iPad, certo? Infraestrutura de implantação adaptável, o software controla a infraestrutura também, tá? A escalabilidade, as instâncias, controle via software, adiciona, remove, reconstrói recursos instantaneamente. Isso se chama elasticidade. Eliminação do comprometimento inicial com o número de recursos necessários, ou seja, financeiros. Permite que empresas comecem com um número modesto de recursos e aumentem conforme o seu necessário, a sua necessidade. Ilusão de um número infinito de recursos computacionais, tá? Vamos ter um caso aí do nosso Animoto, né? Animoto, pessoal, é uma startup que oferece uma aplicação web que produz vídeos a partir de fotos, videoclipes e música, tá? Quando Animoto tornou seu serviço disponível no Facebook, houve uma explosão na demanda que exigiu que o número de servidores fosse aumentado de 50 para 3.500 em 3 dias. Após esse pico de utilização, o tráfego caiu para um nível muito menor do que o pico. Se fosse uma companhia tradicional, o que teria acontecido?
eu tinha 50 servidores e em 3 dias eu aumentei para 3.500 servidores, né? E aí o meu nível caiu de novo. O que eu iria fazer aí com 3.450 novos servidores, né? Com a computação em nuvem, eu pague mais durante os picos e devolva os recursos desnecessários depois, certo? Então, o que acontece? Eu aumento, né, o meu tráfego de usuários, aí eu aumento a capacidade do meu servidor. Quando esse tráfego diminui, eu vou reduzindo e vou pagando somente o que eu vou utilizar. Então aí eu tenho uma garantia de que eu não vou dispor de dinheiro comprando e depois tendo que descartar porque não vai ser mais utilizado. Então, pessoal, a computação em nuvem tem essas vantagens. Você consegue crescer gradativamente, né, sem dispor de muito a parte financeira aí. Você vai pagar pelo uso e pela quantidade de dados armazenados. Pessoal, vamos fechar aí nesse caso, né? Semana que vem nós retornamos aí com a nossa próxima aula e ainda tem aí o fórum que vocês devem participar. Algumas perguntas ficaram aí no WhatsApp. O que vocês devem fazer no fórum? Pessoal, no fórum ele tem uma pergunta, né, sobre a Cloud Computer, e aí vocês vão fazer uma pesquisa mais aprofundada. Aqueles que já leram os artigos, né, vocês irão debater aí no fórum, né, a participação de vocês no entendimento de cada um sobre aí a questão da computação em nuvem, tá? A ideia é que vocês debatam o assunto, tragam aí, instiguem os colegas, né, e façam um debate aí e conseguir aí extrair o máximo aí do conhecimento em cima aí das questões que foram postas para vocês, tá? E não esqueçam que semana que vem nós retornamos e aí acredito que na próxima sexta-feira nós já teremos aí uma avaliação aí sobre aí um pouco de virtualização e um pouco de Cloud Computer também, tá? Fiquem com Deus aí, até a próxima aula, certo?